leitores, eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas primeiras leituras do ano. Em janeiro eu consegui ler 5 livros. Pode não parecer muito, mas pra mim é. Por conta da faculdade e tudo mais, eu não consigo ler muito em cada mês do ano. Então eu comecei 2020 com boas leituras. E hoje eu vou contar pra vocês cada uma delas. Eu vou ir por ordem de leitura mesmo, quase a ordem que eu fui lendo. E o primeiro livro é Inferno, do autor Dan Brown. Esse livro ele faz parte da série desse autor sobre esse personagem Robert Langdon, que eu gosto muito e já li quase todos os livros dessa série, porque eu realmente adoro essas aventuras que o Robert se mete. Mas não tem bem uma ordem pra você ler, porque os livros não se relacionam muito uma história com a outra, uma aventura com a outra. Nesse livro aqui, o Robert Langdon ele acorda em um hospital com um ferimento a bala na cabeça e ele não se lembra dos últimos dias da sua vida. Ele realmente não se lembra de nada, de como ele acabou com esse ferimento no hospital, enfim. Porém, o Robert vai ser obrigado a fugir desse hospital com uma maluca seguindo ele e ele vai receber a ajuda de uma jovem médica chamada Sienna Brooks. Os dois encontram um objeto junto com o Robert, que ele chegou no hospital junto com esse objeto, e vão tentar desvendar todos esses códigos, todas essas pistas nesse objeto, para tentar entender por que ele está sendo perseguido por tantas pessoas. Eu gostei muito desse livro, mas no meio da história eu me vi muito entediada, sabe? Parecia que os personagens estavam rondando em círculos e parecia que a história não andava muito bem. Mas o final eu achei incrível. No meio do livro deu aquela desandada na história pra mim, eu fiquei meio sem aquela vontade de ler, sem estar tão envolvida com a história, mas depois, assim, que passou um tempo mais pro final, eu fiquei eletrizada na história, eu não conseguia largar esse livro por nada. Achei muito legal também o final do livro. O próximo livro também é um livro do Dan Brown, que é O Símbolo Perdido, dessa série do personagem Robert Langdon. E nesse livro aqui, o Peter Solomon é um amigo do Robert Langdon e ele foi sequestrado. O sequestrador dele exige que o Robert Langdon descubra onde está o grande tesouro perdido, o grande tesouro escondido na cidade de Washington, porque ele acredita que esse tesouro dá poderes sobre-humanos. É claro que o Robert Langdon vai fazer de tudo para salvar a vida do seu amigo, então ele vai ir nessa aventura para tentar achar esse tesouro perdido. Esse daqui foi um livro pra mim que me envolveu muito mais, eu fiquei muito mais envolvida na história do que Inferno. Eu não consegui parar de ler esse livro, gente, eu fiz várias marcações e assim, eu realmente não conseguia largar esse livro. E isso é bem interessante porque eu conversei com algumas pessoas que também leram, né, esses livros do Dan Brown e elas disseram que O Símbolo Perdido foi meio entediante pra elas e que Inferno foi muito mais interessante, pra mim foi o contrário. Então se você já leu, me fala aqui nos comentários se aconteceu isso com você também. E agora, saindo dessa onda de ficção científica, suspense, também li o livro Todas as Suas Imperfeições, da autora Colleen Hoover. Esse é um livro de romance barra drama, onde a gente conhece dois personagens, né, um casal, a Queen e o Graham, não sei como se fala o nome dele, mas enfim, o cara. Os dois se conhecem no pior dia da vida deles, porém, e a partir disso surge um relacionamento entre os dois, um amor aí entre os dois. Eles se casam, porém, logo nos primeiros anos das suas vidas de casados, a busca por um filho vai acabar afetando um pouco esse casamento. E esse amor também dos dois. Assim, foi uma leitura que eu não gostei muito, não foi assim um livro que eu adorei a história, que eu me emocionei muito, não foi uma leitura que eu me envolvi muito com os personagens ou até mesmo com a trama. E também eu me decepcionei um pouco com essa autora porque eu tinha muitas expectativas em cima dessa autora, porque todo mundo só fala dessa autora e como as suas histórias são boas, enfim, tudo mais. Então eu tinha altas expectativas nessa leitura e essas expectativas não foram atendidas. Não é um livro ruim, não é uma história ruim, mas não funcionou comigo, sabe? Não foi uma coisa que me tocou, não foi uma coisa que me envolveu. Enfim, acontece. Minha próxima leitura em janeiro foi Plague, do Michael Grant. É um livro em inglês, mas esses livros, essa série já foi publicada aqui no Brasil pela Galera Record. Se eu não me engano, o nome em português é Praga. Esse livro aqui é o 4º livro da série Gone. É uma série de ficção científica com distopia muito legal. Já falei um pouco dela aqui no canal, já tem vários vlogs.
E esse livro aqui eu não posso falar muito da sinopse porque vai dar um pouco de spoiler, mas a gente vai ver aí os personagens envolvidos em mais uma trama, em mais aí uma luta para sobreviverem a essa redoma que recobriu Perdido Beach, deixando apenas os jovens com menos de 15 anos presos nessa redoma e todos os adultos e adolescentes maiores de 15 desapareceram. Claro que nesse livro aqui a gente vê mais a parte de crítica, de, tipo, tá acabando água, tá acabando alimento, o que a gente vai fazer, o que é bem interessante ver essas crianças quebrando a cabeça para tentar fazer tudo funcionar. E claro que tem a parte de ficção científica, a parte de monstros, a parte de criaturas que a gente não consegue entender por que elas estão ali. Foi um livro que eu fiquei muito envolvida na história. Eu lia cada página e queria ler o próximo capítulo. Eu fiquei muito envolvida nessa história, eu gostei muito da parte da ação, vários mistérios que foram surgindo ao decorrer da leitura. Enfim, e esse final, gente, o final desse livro aqui mexeu com o meu coração, viu? Eu quero muito ler o 5º livro, mas eu vou esperar um pouquinho ainda. E agora, partindo para uma coisa mais suspense, eu li o livro O Mistério da Garota Sangrenta, da autora Patti Maiolini, pela editora Sina. É um livro de suspense e mistério que eu achei muito interessante, tem uma pegada meio sobrenatural também que eu achei incrível. Foi um livro que me deu um pouco de medo. No livro nós vamos conhecer as gêmeas Catarina e Charlotte. As duas vão se mudar para uma casa para fazerem faculdade, porém logo no primeiro dia elas encontram uma garota com vários ferimentos ao longo do corpo. Elas começam a chamar essa garota de a Garota Sangrenta. E essa Garota Sangrenta começa a assombrar a vida das duas, porque ela era uma moradora da casa, né, dessa nova casa que as duas vão morar, e ela vai assombrar as duas durante essa estadia. As meninas vão ter que lutar para sobreviver e tentar entender o que está acontecendo e não ser mais uma vítima dessa Garota Sangrenta. Como eu disse pra vocês, foi um livro que me deu medo, foi um livro que eu não consegui parar de ler. Eu li o livro praticamente em um dia, porque eu realmente não consegui largar o livro, eu achei muito interessante. Não só tem as cenas de suspense, as cenas de terror, como tem várias cenas em que a autora explora mais essa garota sangrenta, o porquê que essa garota tá ali fazendo tudo o que ela fez e tudo que ela está fazendo. Então é uma história muito interessante que eu gostei muito de ler e que me deu um pouco de medo. E por último, não foi bem uma leitura de janeiro, porque eu finalizei a leitura em fevereiro, mas eu comecei a ler em janeiro, então assim, não sei, uma leitura de janeiro/fevereiro, que foi Big Rock, da autora Lauren Blakely. Eu li esse livro em inglês, mas ele também já foi publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial. Nesse livro nós vamos conhecer o Spencer e a Charlotte, eles são dois melhores amigos que se conhecem desde a faculdade. O Spencer é um aplicativo de relacionamento e ele conseguiu vender esse aplicativo, então ele conseguiu ganhar bom dinheiro com essa venda e sustentarem a sua vida. Porém, ele e a Charlotte montam um bar, né? O bar faz muito sucesso e ele já tem 3 bares em Nova York. Porém, o pai do Spencer está fechando um grande negócio, o maior negócio da sua vida, e ele envolve os filhos nesse negócio para tentar conquistar a pessoa que vai comprar a loja de joias do pai. Porém, o Spencer tem aquela fama de galã, aquela fama de playboy, e claro que ele não quer passar isso pro comprador, né, do pai. Então ele inventa que ele está noivo da Charlotte, da sua melhor amiga. Mas ele não pode contar pro pai que tudo isso é mentira, porque o pai ficaria muito decepcionado e contaria para a pessoa que ele está negociando, né, que tudo aquilo foi uma mentira do Spencer. Então, pra tentar ajudar o pai, nem preciso falar o resto da história, né, vocês já sabem, os dois vão sentir mais do que apenas um noivado falso. Esse livro é de romance erótico, mas não foi um livro que me conquistou, não foi um livro que eu me envolvi com os personagens. Achei a história interessante, o desenvolvimento da história é muito interessante também, do romance entre os dois. Enfim, a história é bem construída, mas não foi algo que me conquistou, não foi algo que eu me envolvi com os personagens ou com o romance dos dois, sabe? Só mesmo no final, na parte do final, que teve assim uma revelação, que teve coisas acontecendo que eu achei interessante. E que eu consegui assim me envolver mais com a história. Mas no meio do livro assim eu me senti meio perdida nessa história. E essas foram as minhas leituras de janeiro/fevereiro, né? Porque teve uma que eu concluí em fevereiro. Enfim, eu consegui ler bastante livros até. Como eu disse pra vocês, né? Por causa da faculdade eu não consigo ler muito. Tanto que agora em fevereiro eu quase não li nada, mas enfim, é a vida.
Me contem aqui nos comentários o que vocês leram nesse mês, se vocês fizeram leituras boas ou se vocês leram em algum livro que não atenderam as suas expectativas. Enfim, me contem aqui, já aproveitem e falem o que vocês pretendem ler em fevereiro. Eu não sei. Enfim. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e até a próxima!